O povo que ali morava estava preso em sonhos partidos na pungente mágoa dos que não têm torrão, dos que se esvaem amarelo triste como triste é o dia sem chuva e sal. O outro povo que ali morava veio em busca de pouco, já que o pouco lhe era falta, veio em busca de chão, parcela mínima do olhar sem véu, parcela parca para o tempo vida, parcela parca para o tempo ido. Cida, Araras Vermelhas pega um momento crucial da história do Brasil, que é a guerrilha do Araguaia. E é um momento muito doloroso, né? Quer dizer, como é visitar esse período, né? E visitar até de uma maneira muito pessoal, porque você visita o fato histórico em paralelo com as suas experiências pessoais. Como é que foi a gênese desse livro? Eu estava muito querendo escrever, era o centenário do PCdoB e o centenário da Semana de Arte Moderna, que nascem praticamente juntos, até porque muitos do que fizeram a Semana de Arte Moderna eram comunistas. E eu estava muito imbuída de escrever algo. Comecei, inclusive, pensando em escrever o grande encontro de Teresa Costa Rego com a Frida Kahlo no céu. Comecei, não deu. Eu queria me mobilizar por um tema pouco visitado. E a Guerrilha do Araguaia ainda é isso. Embora agora já tenha mais livros, mas ela é como se fosse uma história escondida debaixo do tapete. Nós temos ali a morte de conhecidos sem comunistas, não conhecidos. Se a gente pôr camponeses, indígenas, é um volume grande de pessoas mortas, que nós não temos o paradeiro. E essas pessoas lutaram pela redemocratização do país, lutaram contra a ditadura. Para mim, pessoalmente, foi uma dor enorme. Quando eu terminei de escrever o livro, Maurício, e eu escrevi o livro num vômito de 21 dias, é como se eu tivesse com todos esses mortos ao meu redor. Foi uma imersão para dentro de mim, para dentro desses tempos sombrios do Brasil. Foi muita dor, mas também é um expurgo, porque eu acho que essa história precisa ser dita, precisa ser contada. E o que eu queria era dizê-la de forma afetiva, para que as pessoas pudessem acolher cada guerrilheiro, cada guerrilheira no colo, como se um filho seu fosse. É um aspecto curiosíssimo sobre a guerrilha, porque eu vou parafrasear aqui o Osman Lins, que ele escreve um livro belíssimo chamado Guerra Sem Testemunha. Foi uma guerra sem testemunha, né? Porque o país não sabia daqueles guerrilheiros. Quando a gente soube, 10 anos depois do fato, já nos anos 80, que se descobre a guerrilha, todo mundo ali com surpresa, o primeiro grande relato foi de um soldado que esteve ali e embora ele fale com certa indignação sobre o episódio, ele, de certa forma, edulcora, digamos assim, ele suaviza a ação, né? A reação à guerrilha, né? Agora, foi uma coisa muito sentimentalizada, porque eram pessoas completamente inexperientes e completamente sonhadoras. Como é que foi dosar essa sentimentalidade dentro do seu poema? Porque um poema, de certa forma, é poético, tem todas as suas vertentes poéticas, mas ele não é um poema, digamos assim, docificado. Ele traz toda a dureza do episódio. Como é que foi trabalhar nessa navalha? É uma navalha. Eu tinha muito medo de ser piegas, porque você corre um risco muito grande de tratar de um tema desse, ou de você ser duro demais e a pessoa abrir o livro e não querer mais ler. Por isso que é uma navalha. Ou de você romantizar demais. E eu não queria fazer nenhuma coisa nem outra. Como você conseguir dizer essa história de uma forma que envolvesse o leitor para que ele chegasse até o final. O caminho que eu escolhi foi... Eu peguei 2 guerrilheiros âncoras,
Primeiro eu faço aquela história que uma narrativa tem. Eu apresento a Amazônia, né? Apresento o povo. Depois de apresentar o povo, eu apresento as araras vermelhas chegando a esse lugar, que são os comunistas chegando a esse lugar, montando farmácia, montando pequenos hospitais, montando toda uma estrutura para chegar junto do povo. E eu utilizo assim, eu acho que eu radicalizo nesse livro mais do que no Solo para Vialejo, porque eu uso uma linguagem até jornalística nas aberturas de cada canto. Eu utilizo na abertura do poema e no fechamento a métrica, porque eu abro com um martelo agalopado e fecho com 7 estrofes em setilha, que é muito nossa do Nordeste. E dentro desse meio eu vou contando essa história de forma a dizer a verdade sobre aquele momento. Quer dizer, a verdade, isso é muito forte, mas narrar aquele momento, contar a dureza, porque é um poema duro, eu digo das torturas, eu faço um paralelo entre o tamanho do armamento dos militares e o pequeno armamento. Eu faço, inclusive, isso visualmente, dos guerrilheiros e guerrilheiras, que tinham pouquíssimas metralhadoras, alguns revólveres 38, enquanto que estava lá os militares com helicópteros, com bombas napalm, com AR-5, com vários armamentos pesados, né? Então eu vou criando esses contrapontos e até chegar num clímax que seria, que na verdade é um clímax mesmo, porque as pessoas morrem, mas ao mesmo tempo eu devolvo a esperança no final, né? Porque eles morreram, mas a ideia de um tempo novo não morre, né? E é interessante porque o poema, ele está bem dentro de uma linha curiosa, que já foi muito trabalhada, como o poema sujo do Ferreira Goulart, a própria invenção de Orfeu do Jorge de Lima, que são poemas longos, tematizados e variando sobre linguagens literárias e linguagens poéticas, né? Você começa com martelo agalopado, rimado e metrificado, né? Quer dizer, também como é trabalhar com todas essas dualidades e com toda essa carga que você, de antecedências que se tem ao se debruçar. Porque você tem muito isso, seus poemas são o que a gente convencionou chamar de odes, né? São poemas longos, poemas, né? Lembra também muito, sabe quem me lembrou muito? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me chamou muito assim a lembrança, o Latinoamérica, do nosso Marcos Accioli. Sim, sim, a mesma sentimentalidade, eu digo assim. Sim. Né? Sim. Acho que tem uma vontade de contar a história, tem um compromisso da autora com esse momento histórico. Eram os 50 anos da guerrilha. Eu lanço o livro o ano passado, em 2021, onde a guerrilha fez 50 anos. Tu colocasse uma coisa muito interessante. O que nós sabíamos da guerrilha era a luta dos familiares em busca dos filhos, em busca dos maridos. E isso a ditadura calava, né? Não deixava. Essas mães estavam em busca, mas elas eram silenciadas. Ali na década de 80, como tu dizes, acho que em 81 sai uma grande reportagem também, acho que é na Folha de São Paulo, é no Jornal do Brasil, e aí o Brasil se toca de que aqui houve uma resistência armada. E como você dá conta, num texto, Maurício, de uma história dessa? A minha grande preocupação era essa. E eu sou muito inventiva, eu não consigo me acomodar com uma única linguagem. Eu nem sei se isso é bom ou ruim, só sei que eu me deixo afetar. Eu sou uma esponja, eu me deixo completamente afetar por várias possibilidades literárias e eu tenho um sentimento de que quando eu aprendo uma, aí eu já quero experimentar outra, e aí nos livros eu vou misturando essas várias, até porque eu acho que em literatura não tem mais como você ter, isso aqui é um conto, isso aqui é uma crônica, sabe? Eu acho que está muito multifacetado para você dividir. Você divide para ensinar os meninos e as meninas, mas não acho que dá para você, enquanto autor, quando está escrevendo enquanto autora, tá separando isso. Eu misturo muito, é tanto que o livro tem muito de prosa, né? Tem métrica,
Assim, você fez uma coisa que... O Ferreira Goulart, o Poema Sujo, é uma das minhas grandes experiências literárias e eu tenho uma referência enorme desse poema. Como tem o do Orfeu, do Jorge de Lima, como tem o Canto Geral de Neruda. Talvez eu tenha me deixado. Como eu sou profundamente afetada pelo poema longo da Inconfidência de Cecília Meirelles, assim, essas grandes histórias. Eu sou do sertão, um lugar que gosta de contar grandes histórias através dos cordéis, né? Não deixam de ser epopeias os cordéis, não é? E belíssimas, porque é uma coisa, inclusive, a poesia popular ainda merece... Eu só vi um pesquisador dar o devido valor à poesia popular, que é o Alexei Bueno. Sim. E a poesia popular é tão rica que uma das maiores definições de solidão é feito pelo Leandro Gomes de Barro no Cancão de Fogo. Como ele diz, nenhuma ave noturna tão triste não pode ser... Eu sou mais só que o deserto onde ninguém quer viver, não é? Quer dizer, é um negócio fantástico, né? E isso de certa forma, subestimado, né? Você abre seu livro falando do martelo agalopado, trazendo exatamente para essa grandeza da poética, exatamente brincando com esses estilos. A gente estava falando agora sobre a questão, tanto o Manuel Bandeira quanto o Mário de Andrade resolveu, para mim, essa questão dos estilos, né? Quando perguntaram ao Mário de Andrade o que era o conto, ele disse: conto é tudo aquilo que a gente chama de conto. Então está resolvido o problema. Resolvido. E Manuel Bandeira tem uma crônica onde perguntam a ele disse: me perguntaram-me qual é o melhor conto brasileiro. Para mim é o Conto de Réis. Maravilhoso. Então está resolvido para esse problema de estilo literário, né? Mas aqui, esse resgate também dessa cultura popular, que já está nos seus livros anteriores, você já vem trabalhando com isso também, né? Sim. Quer dizer, como é que isso toca no seu poema? Vê, eu nasci em Bodocó, uma terra que eu aprendi a literatura a partir do cordel, a partir da cantoria. A gente brinca que quando a gente se alfabetizava, quando a gente lia uma estrofe certinha, com a rima, com a métrica, a gente estava alfabetizado, porque papai trazia muito cordel da feira. E quando eu fui morar em Recife, o que é que acontece? Todo jovem quer romper com sua tradição. Aí eu lanço um primeiro livro muito imagético, e se você ver, tem muita imagem no Araras, como tem no Solo. O primeiro livro meu é cheio de imagens, eu entro no Poesia Processo, como se eu estivesse querendo romper com essa tradição. Aí já o segundo, o Cavaleiro da Epifania, eu bebo nesse som, esse som que embala. Mas aí depois eu volto de novo para o poema livre. O meu companheiro Senor dizia assim: você fala em 7 sílabas poéticas. E eu comecei a acreditar e escrevi um livro chamado Claranã, que é todo em métrica de cantoria. Quando eu terminei de escrever esse livro, por incrível que pareça, é como se eu tivesse me dado um atestado de poeta. De verdade, assim, eu me senti poeta. Eu já tinha escrito um monte de coisa. Quando eu escrevi o Claranã, e eu fiz versos no formato que os cantadores fazem, em várias métricas, em várias rimas, eu disse: agora tu é poeta. Eu me senti poeta, acho que é isso. Já poderia receber o aval do Lorival Batista, que era um dos maiores poetas populares, e há uma história dele que eu gosto muito, que ele estava num bar, chegou um cara perto dele e disse: Louro, paga uma cachaça para o poeta aqui. Ele disse: mostra o poeta que eu pago. Então... eu queria ser avalizada mesmo, eu entreguei a Chico Pedrosa, o grande poeta. Eu disse: Chico, eu preciso que você leia. Um monte de gente já tinha lido, mas eu queria que Chico Pedrosa, que está com 83 anos, 84 agora, lesse. Aí ele ligou para mim e disse... Eu disse: e aí, Chico? Ele disse: tá aprovado. Aí eu me senti aprovada. E o Chico é uma maravilha, poeta fantástico. Grande recitador. Grande. Né? Agora, a gente falando sobre o Araguaia, é interessante porque você fala das figuras históricas que estavam lá, o João Amazonas, o próprio Curió, né, que comandou durante um período ali, o Zé Genuíno, né, quer dizer, essas pessoas todas que depois, de certa forma,
depois do Araguaia, no caso do João Amazonas não, até antes ele já tinha essa referência é uma certa homenagem a essas pessoas também, dos seus posicionamentos, de botar essas pessoas diante do que era o dilema daquela juventude naquele momento. Porque no caso do João Amazonas já é uma pessoa experiente, né? Mas é engraçado porque você trata todos, digamos, no mesmo patamar de sonhos, né? No mesmo patamar de esperanças. O próprio João Amazonas está diluído dentro dessa névoa toda aí. Isso né? é uma grande sacada, Maurício, porque na verdade eu não queria colocar, veja, morre lá o Grabois, que era um grande comandante da guerrilha, mas que foi deputado em 45, saiu expulso pela ditadura de Vargas, como os comunistas todos foram, que estavam ali no Congresso Nacional. O Prestes, que era senador, todo mundo perdeu o mandato porque o PCdoB foi colocado na clandestinidade. Eu coloco o Grabois, que era o comandante da guerrilha, no mesmo patamar que eu coloco a Helenira Rezende, que era a vice-presidenta da UNE, que era uma menina. Se você somar as idades daquelas pessoas que morreram ali, tinha alguns mais experientes, né? Feito o próprio Grabois. Você tinha o Ângelo Arroio, que era mais experiente, mas você tem uma meninada que, se tivesse na cidade, ia ser morta. Por exemplo, a Helenira tinha sido marcada de morte pelo Fleury, que foi um dos grandes algozes dos democratas na época da ditadura ali em São Paulo. Um delegado que ele não só prendia, ele fazia questão de participar dos atos de tortura. Então a Helenira, que a gente chamava de preta, essa menina vai para lá, porque o que é que acontece? O João Amazonas e o Partido Comunista, quando pensa em uma resistência armada, pensando na luta socialista, mas também numa resistência, o que eu costumo dizer é que não deu tempo do mundo conhecer a guerrilha e deles receberem o apoio, porque a guerrilha começa com um pequeno foco. O mundo conhece, começa a haver apoio internacional e nacional. Eles não tiveram tempo, porque a guerrilha foi dizimada antes disso. E para os militares não era necessário apenas matar. Tinha que torturar, matar e simplesmente queimar os corpos, porque era preciso que ninguém soubesse. Era como se aquela experiência comunista ali no Araguaia e essa repressão precisasse ser apagada. Por exemplo, são 100 anos de sigilo os arquivos do Araguaia. Não, agora é o seguinte, é uma rede de silêncio muito grande, no caso do Araguaia, mas você também toca em outros fatos dramáticos desse momento, por exemplo, o assassinato do Lamarca. Ele já estava morto praticamente, ele estava dias sem comer, ali tá, quer dizer, a prisão dele era uma coisa muito, muito fácil, né? Quer dizer, o seu livro, de certa forma, é um poema em busca, não de um resgate histórico, não é isso, mas é da quebra de um silêncio. Sim, é tanto que, por exemplo, é uma quebra de silêncio sobre o autoritarismo. Eu falo, por exemplo, das cabeças cortadas no livro, por exemplo, porque lá todos os presos não foram só torturados, eles tiveram a cabeça cortada, como se quisessem cortar as ideias. E aí eu faço um paralelo. Zumbi teve a cabeça cortada e exposta na Praça Nossa Senhora do Carmo, ali em Recife. Antônio Conselheiro teve a cabeça cortada e levada para a Bahia para estudos. Os cangaceiros de Lampião todos tiveram a cabeça cortada e foi exposta em museu, praça pública. Nós temos o Tiradentes, que foi esquartejado. É como se necessitasse cortar a cabeça para que as ideias murchassem. Lê do engano, porque as ideias, os livros, aquilo que se pensa, o que se sonha, as utopias, elas renascem, né? Até de uma dor dessa. Eu escrevi o livro em 21 dias. Isso é maluco, mas é verdade. Depois eu burilei, mas o livro inteiro eu escrevi em 21 dias. Quem é do interior sabe que uma ninhada de pinto
São 21 dias para os pintos saírem. Então, assim, eu digo, eu fiquei ali acolhendo meus ovos interiores, assim, e nasce essa ninhada de pintos, que é um vômito da minha dor, de uma dor coletiva, porque eu tinha muito medo de ser eu. Quando eu junto minhas memórias com as memórias coletivas do Araguaia, é porque você tinha, no mesmo momento que aqueles jovens estavam lá lutando, tu estava em algum canto, lá em Catende, fazendo alguma coisa. Jane Joplin morria. Eu estava cantando o hino nacional na minha escola, perfilada. Cada um de nós aqui estava num canto fazendo alguma coisa. É aquela imagem de que você está diante de um fato histórico sem saber que ele está acontecendo, sem saber o que é que está na sua esquina mesmo, né? Aquela região ali da mata, à época ele foi sufocado, mas nos anos 60 ele tem o maior sindicato rural do mundo. Então, isso foi sufocado também. A minha geração, que já veio logo em seguida, a gente estava escutando música, tocando violão, porque não tinha qualquer lembrança, e aquilo tinha sido ontem, né? Quer dizer, o processo de busca de esquecimento sobre esses fatos também é uma coisa cruel, e que você, de certa forma, toca no livro, ao falar dessa dicotomia do que fazia a menina Cida diante da tragédia que ela não conhecia, né? Quer dizer, houve essa intenção mesmo de buscar esses paralelos de vidas? Quando eu comecei a escrever, eu tive uma necessidade muito grande de me colocar no texto também. E aí eu comecei a descobrir coisas incríveis. Uma delas eu soube depois do livro publicado que essa história parece magia, mas não é. Quando eu falo do Juca, que era o médico guerrilheiro que foi morto, então até a irmã dele, que falei com ela essa semana passada, estão fazendo um filme. Estavam até filmando lá no Araguaia, vão contar a história do Juca no cinema. Eu fiz um paralelo com o médico da minha cidade, chamado Vanderlan, que era um médico amado. E foi o primeiro médico que chegou e ficou e cuidou da gente. E papai dizia assim, e eu falo isso no livro, esse homem é um rapaz misterioso, ele é um rapaz triste. Gente, quando eu lanço esse livro, Luciano Siqueira, que é do PCdoB de Recife, e Alane Cardoso, 2 ex-presos políticos, quando leem o livro, conheciam Vanderlan. Vanderlan era da Ação Popular, o povo da AP foi para fundar o PCdoB. O Luciano chegou a marcar ponto. Ponto é quando você marcava um encontro entre um militante e outro, chamava marcar ponto. E Vanderlan não foi, ou seja, o homem que eu falo, que era o médico da minha cidade, e eu falo como lembrança afetiva, era um militante de esquerda, e meu pai tinha razão quando dizia, esse homem tem os olhos tristes, porque ele estava lá escondido. Então veja que coisa, eu fiquei passada, são outras coincidências que foram acontecendo, Maurício. A Liniane Brum, que é sobrinha de um dos guerrilheiros, eu tinha o livro dela, eu tinha ganho um livro belíssimo, por sinal, e não tinha lido. Me mudei em agosto do ano passado, já tinha escrito Araras, encontro o livro, vou ler o livro, tá com a dedicatória dela para mim, que eu não sei como esse livro foi parar na minha mão. Quando eu li, era um livro sobre a história do tio, então assim, que morreu no Araguaia. Depois eu vou para Flip, sem querer, estou numa mesa com amigas, chega ela. Então esse livro é cheio de sinergia, que eu não sei te explicar do ponto de vista prático, não é racional. Então assim, eu me pus inteira nele. Meu irmão quase foi preso. E aquilo que eu conto, dizendo assim, primeira vez que eu ouvi a palavra subversivo, aquilo é pura verdade. Eu era uma menina que escutava por trás da porta. Quando mamãe fala dessa palavra, assim, que era falada com muito segredo, porque tudo tinha muito segredo. Então, assim, o meu irmão desfilou em 68, vestido de Castelo Branco. E depois eu encontro a roupa no guarda-roupa de mamãe. Eu pensava que era de um príncipe cheio de medalha, eu pensava que era uma coisa de um príncipe. E aí, depois a roupa some
E minha mãe diz apenas assim, eu pergunto, por quê? Ele era um homem ruim, minha filha. Mas a literatura é isso, a literatura serve como cartaz, mas ela serve toda para domar todos os nossos fantasmas. Isso. Não é isso? Cida, eu gostei muito, acho o livro maravilhoso, um livro muito sentimental e um livro poeticamente muito bem resolvido. Exatamente pelo ritmo livre que ele tem, mas pelo respeito poético que ele traz também. Isso aí que me chamou muita atenção no Araras Vermelhas. Parabéns, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Na leitura. Eu só vou dizer uma coisa para tu, não sei se dá tempo. Eu estou indo para São Paulo, saindo daqui de Brasília. Estou indo receber o APCA, porque o livro ganhou o prêmio de melhor livro de poesia do ano de 22. Olha que maravilha! Estou dizendo assim pela primeira vez.